Se você não se interessa pela minha história de como eu conheci a banda, pode pular para esse tempo do vídeo. Eu não lembro exatamente, mas eu chuto que foi lá para meados de 2011, começo de 2012, quando o primeiro filme do Hobbit tinha sido anunciado. Eu tava começando a me interessar por fantasia. Na época em que eu comecei a ter mais interesse por filmes e prestar mais atenção nas histórias dos videogames. Eu ainda estava longe de ter qualquer interesse por livros, mas já era um começo. Na época em que a vida era simples, antes da adolescência começar e eu ficar esquisito. A minha rotina era chegar da escola, almoçar assistindo Chaves e jogar PS2 por umas 8 horas seguidas, para no dia seguinte o ciclo se repetir. Na época, o meu irmão ainda morava em casa, e nos finais de semana, quando ele não tinha faculdade ou outra coisa para fazer, ele acordava lá para o meio-dia, ligava o PC Windows XP que a gente tinha e começava a ouvir metal. Vale dizer que na época eu não só não gostava de metal, mas tinha raiva de tudo relacionado. Isso porque o meu irmão não só ouvia no último volume, o que por si só já tiraria toda a imersão do jogo que eu estivesse jogando, mas ele me obrigava a pôr o volume da TV no mudo. A minha memória é fraca, então eu não me lembro direito o que ele ouvia mais. Mas eu sei que tinha muito de Pantera, Manowar e The Doors, que não é música pesada, mas me fazia pôr a TV no mudo, o que foi o suficiente pra eu pegar raiva. E sabe aquelas histórias de pequenos momentos que mudam a vida pra sempre? Quando o casal conta como eles se conheceram por acidente, se casaram e tiveram 3 filhos? Que te faz pensar como o destino é frágil. Uma pequena mudança poderia ter mudado tudo. Um momento desses pra mim, que ainda é muito vívido na minha memória, foi de um dia em que o meu irmão estava tocando a playlist dele como sempre. A minha mãe estava em casa, então eu deveria estar ocupado com alguma coisa. As músicas tocavam no fundo e eu não dava muita atenção pra elas. Foi quando aquele som vindo do corredor chamou a minha atenção. E a minha vida mudou naquele momento. E eu falo isso sem exagero nenhum. Era metal, mas havia algo de diferente das outras músicas que eu tinha ouvido antes. Era um som explosivo. O cantor tinha uma voz tão potente, mas mantinha uma melodia que eu não encontraria palavra naquele dia para descrever. Foda seria que eu provavelmente iria usar. Talvez exagerado, grandioso. Mas a palavra ideal para descrever era épico. Eu fiquei literalmente em transe. O refrão se tornou marcante mesmo na primeira vez. E o solo de guitarra me cativava e atiçava minha criatividade de forma que nenhuma música de qualquer gênero tinha feito antes. Eu não falei nada. Eu não podia admitir que eu tinha gostado de uma música de metal, o gênero que eu tanto reclamava. Mas eu precisava saber o nome daquela música. Eu sentia que aquilo era algo importante, que seria importante pra mim. Então eu dei uma espiada pela tela do computador. Era na época em que o layout do YouTube tinha a barra de likes verde, lembra? A imagem era tudo que o Rodrigo de 11 anos precisava para se apaixonar. Parecia a capa de um jogo de RPG. Era de um cara com uma bandeira e um escudo no meio da neve. Era tão foda que os meus olhos quase derreteram. Eu era uma criança bem animada. Nessa idade eu ainda jogava God of War em pé na frente da TV. E sim, eu já sabia ler. Então eu dei uma olhada no título do vídeo e me esforcei para não esquecer. O nome da banda era Blind Guardian e a música era Mirror Mirror. Eu lembro que minha mãe tinha me arrumado um daqueles celulares com teclado, mas nunca botou crédito nele. Eu não tinha amigos, então não é como se eu tivesse alguém para ligar. Então eu usava ele praticamente como um MP3. Lembra daqueles? A maioria das músicas que eu tinha nele eram coisas de nerd. Eu lembro de ter o tema do Perseus do God of War 2, o tema do Halloween, do Bom, Mal e o Feio, o tema de romance do Star Wars 2, mas nenhuma música de banda que uma pessoa normal ouviria. Eu pedi a algum adulto para baixar a Mirror Mirror pro meu celular, e eu passava o dia inteiro ouvindo ela com um fone de ouvido que eu tinha que ficar cutucando para funcionar dos dois lados. Um tempo depois eu engoli o meu orgulho, cheguei pro meu irmão e falei: "Ei cara, eu gostei desse negócio aqui, hein? Não tem mais não?" Ele me apresentou mais 2 músicas, Lord of the Rings e The Bard Song. Ele achou que eu gostaria dessas porque eu já tinha assistido O Senhor dos Anéis e estava ansioso para assistir O Hobbit, histórias dos quais essas 2 músicas são sobre, respectivamente. O meu irmão tinha os livros do Tolkien na época, mas eu não tinha interesse neles porque ler é pra nerds. Quando o Hobbit saiu, eu fui com ele no cinema. Foi sensacional, obviamente, mas quando eu cheguei em casa e me toquei que aquelas músicas que eu já gostavam eram sobre aquele universo de fantasia, o meu cérebro pré-adolescente explodiu. Eventualmente eu fui perdendo o preconceito com heavy metal. Eu ouvi The Trooper e Aces High do Iron Maiden e adorei. No futuro eu ia me tornar um fã de várias bandas, mas nunca, e isso vale até hoje, eu nunca tive uma conexão tão forte, tão significativa e tão influente na minha vida como um todo quanto Blind Guardian. Foi por causa de Blind Guardian que eu comprei Skyrim, um jogo que eu iria chegar a investir mais de 200 horas. Foi por causa de Blind Guardian que eu passei a ler.
Começando com as Crônicas de Nárnia, que me levou pro primeiro livro do Percy Jackson, depois para algo mais maduro como Uma Menina que Roubava Livros. E talvez o mais importante, foi por causa de Blind Guardian que eu comecei a escrever as minhas próprias histórias. Tá, talvez não diretamente. Blind Guardian me interessou na série A Torre Negra, que me levou a conhecer o Stephen King, que me levou a ler sobre a escrita, que me fez considerar a possibilidade de escrever as minhas próprias histórias. Bem, eu poderia dizer que Berserk foi uma outra grande influência, mas isso não vem ao caso. Isso sem contar as centenas de horas que eu passei ouvindo o som deles, me aventurando em cada disco de cada vez, redescobrindo as músicas que eu já tinha enjoado com contextos totalmente diferentes ao longo dos anos. Blind Guardian é a minha banda de cabeceira, faz parte do meu imaginário e da minha personalidade. Essa banda formou uma teia de influências em mim que mudou o curso da minha vida para sempre. Eu não consigo imaginar como a minha vida seria se eu não tivesse conhecido essa banda. Definitivamente com menos paixão e criatividade, que são os valores que eu escolhi para como eu abordo qualquer situação na minha vida. Não tem palavras que podem descrever o meu carinho por essa banda. Então é melhor eu parar de gastar tanto tempo tentando descrever. Chega de falar sobre mim. Blind Guardian é uma banda alemã de power metal formada em 1974, quando Andrei, que estava aprendendo a tocar guitarra, foi a uma festa com o pessoal da escola e viu um cara cabeludo completamente bêbado cantando músicas de Merciful Fate e King Diamond. Ele tinha uma voz muito potente e conseguia mudar entre o grave e o agudo. Você precisa ser assim para poder fazer um cover de King Diamond. Andrei ficou impressionado e pensou: mano, eu vou chamar esse cara pra gente gravar umas paradas. O cara se chamava Hansi e ele queria na verdade era tocar guitarra. Mas como ele já tinha outro guitarrista além do próprio Andrei, o Hansi aceitou tocar o baixo e cantar, graças a Ilúvatar por isso. É insano ouvir o Hansi dizendo que ele estava inseguro no primeiro dia. Ele não tinha noção nenhuma de técnica de música, mas eles se jogaram do mesmo jeito. Hansi era um grande nerd de fantasia e Tolkien e tudo mais, e ele começou a escrever letras com essa temática, injetando a nerdice na banda. E assim eles formaram o Lucifer's Heritage, que é uma loucura da porra. Eles eram todos adolescentes e não tinham um puto no bolso. Ele se reuniu no quarto do Andrei de vez em quando pra tocar. A mãe dele não gostava muito, mas achava melhor do que se ele se metesse em drogas. No começo, eles não tinham dinheiro para investir em equipamento ou em uma gravação, porque eles gastavam tudo com bebida e zoeira. Isso me faz pensar na banda que o meu pai e o meu tio tinham quando eles eram mais novos. Carne de pescoço. Eles nunca ganharam nada com aquilo, mas não importa. A diversão era a prioridade. É legal que a mesma filosofia estava em Lucifer's Heritage. Com o tempo, eles conseguiram economizar uma grana para produzir 2 demos, essas que tinham muitas das músicas que iam acabar no primeiro álbum do Blind Guardian. Você pode encontrar essas demos no YouTube, e é a gravação da pior qualidade que você vai ouvir na sua vida. Mas isso faz parte da graça. Você não sente que aquilo foi gravado em um estúdio por profissionais, mas que um bando de moleque estava se divertindo fazendo um som muito louco em uma garagem. É sensacional. Um tempo depois, eles se inscreveram em um festival escolar. Eles iriam se apresentar para a escola toda. Era a oportunidade que eles precisavam para demonstrar o talento da banda para o mundo. Eles ensaiaram bastante, entre intervalos constantes de bebida, obviamente. E eles estavam prontos para a apresentação. Eles subiram no palco e foi um desastre. O equipamento que eles tinham era terrível. O único momento em que eles ouviram palmas foi quando o diretor da escola desligou as caixas de som. Andrei ficou muito decepcionado, mas o Hansi se divertiu. Foi barulhento e ele ainda era o adolescente headbanger porra louca, então foi o suficiente pra ele. Depois disso, eles decidiram levar o projeto mais a sério. Planos começaram a surgir pra gravar um álbum. Foi nessa época em que eles mudaram o nome da banda. Lucifer's Heritage fazia o público esperar um som mais pesado, estilo death metal. Pra quem não sabe o que é death metal, é isso aqui. Não tinha muito a ver com o que eles estavam fazendo. Então eles trocaram o nome para Blind Guardian. Eles pegaram as melhores músicas das demos do Lucifer's Heritage e começaram a trabalhar em outras músicas para caber em um álbum. Quando tudo estava mais ou menos planejado, eles reuniram todo o dinheiro possível para comprar tempo em um estúdio. Marcus Siepen, o segundo guitarrista, foi na sala do diretor da escola, sem mais nem menos, e disse: eu vou gravar um disco com os parça aí, então não vai dar pra eu vir pra escola por umas 3 semanas, beleza? O diretor ficou super puto e falou que se o Marcos fizesse isso, ele seria expulso. Claro que ele foi mesmo assim. Quando ele voltou, 3 semanas depois, a mãe dele, desesperada com a ideia do filho ser expulso da escola, ela fez um acordo com o médico que deu um atestado pro Marcos. É sério, eu não tô inventando isso, pode pesquisar. É óbvio que todo mundo sabia que ele não tava doente porra nenhuma, mas ele nem ligava mais. E depois de muito trabalho, e finalmente sob a guia de um produtor,
Em 1988, eles lançaram uma pequena obra-prima chamada Battalions of Fear. Eu tenho um pouco de vergonha de dizer isso, mas pra ser sincero, quando eu tava conhecendo a banda, eu não gostava muito desse álbum. Isso porque as primeiras músicas que eu conheci são de um Blind Guardian já bem definido, quando as músicas desse e do segundo álbum não representam o que a banda se tornou com o passar do tempo. O Battalions of Fear e Follow the Blind são claramente álbuns de speed metal, que tem um som mais rápido, da mesma forma que os dois primeiros álbuns do Iron Maiden eram speed metal, e só no Number of the Beast foi onde eles se tornaram heavy metal, e realmente a diferença é óbvia. Blind Guardian é uma daquelas bandas em que cada disco tem uma personalidade, e nenhum se parece com o outro. Os dois primeiros são os mais diferentes, e por isso eu não gostava deles. Talvez se eu tivesse feito como meu amigo Bruno, que conheceu a banda de forma cronológica, eu não teria esse problema. Afinal, se você jogar Assassin's Creed 1 depois de jogar Black Flag, você vai ficar decepcionado. Mas se você jogar eles na forma em que eles saíram, você percebe a evolução de cada um e passa a gostar de todos, ou quase todos. O álbum inteiro é muito bom, mas as faixas Majesty, Run for the Night e Battalions of Fear são excelentes. Elas são tão elétricas. Toda vez que eu ouço Majesty ou Run for the Night, a minha vontade de sair correndo pela rua que nem um retardado. Vale lembrar que a segunda música do disco, A Guardian of the Blind, é sobre It, do Stephen King. Tópico esse, veja só, que eu abordei em grande detalhe no meu último vídeo, que você pode assistir seguindo o link na descrição. Eu sempre quis dizer isso. Só um ano depois, em 1989, a banda lançaria o segundo álbum, Follow the Blind, que eu não gosto muito. O escritor Michael Moorcock substituiu o Tolkien com a sua série de fantasia Elric de Melibone como fonte de inspiração para algumas das músicas. Eles se empolgaram com o sucesso do Battalions of Fear e fizeram dessa produção muito mais profissional, cortando boa parte das festas e adotando mais disciplina. Talvez por isso que esse seja o álbum mais fraco da banda. Na minha opinião, ok? Na minha opinião. As únicas músicas que eu diria que valem a pena são Banished from Sanctuary e Valhalla, essa segunda tendo se tornado um dos grandes hinos da banda. Uma curiosidade interessante é que quando Hans escreveu Valhalla e mostrou para os outros membros da banda, Andrei odiou. Ele achou a letra super genérica e o refrão repetitivo. Ele só aceitou a música depois que ela passou pelas mãos do produtor. Olha, eu não tenho nada contra esse álbum. Blind Guardian é a minha banda favorita da vida. E até as coisas que eu não adoro, eu ainda gosto. Essas duas músicas que eu citei mesmo, eu devo ter ouvido elas pelo menos dezenas de vezes. Eu gosto principalmente da Banished from Sanctuary, que foi a primeira vez que a banda abordou da temática bíblica. A letra fala sobre João Batista, a sua relação com Jesus e como ele culpa Deus por não ter o salvo do aprisionamento e da morte, e assim não sendo recebido no paraíso. É muito foda, cara. Quer saber? Esquece tudo que eu falei. Esse disco é foda, é tudo muito foda. Tudo que esses caras fazem é perfeito. É a melhor banda do mundo. Em 1990, o terceiro álbum, Tales from the Twilight World, foi lançado. Esse foi o ponto de virada definitivo. Eles pagaram toda a produção com que eles ganharam em Follow the Blind. Ninguém precisava mais tirar do próprio bolso. Eles eram oficialmente uma banda ativa no mercado. Eles cortaram a festa e a bebedeira de vez. Pelo menos, quase de vez. Hansi e Andrei puderam finalmente largar o emprego deles e se dedicar 100% à banda. Eles passaram a revezar o tempo no estúdio para maximizar a produtividade. Quando um cansava e ia para casa, o outro chegava. 24 horas por dia, sempre tinha alguém no estúdio. Se você ouvir esse álbum depois de Battalions e Follow, você nota a diferença bem fácil. Eles estavam muito mais melódicos. Ainda havia um resquício do speed metal dos primeiros álbuns, mas a semente do power metal já estava plantada.
Andrei disse que foi nesse ponto em que eles encontraram a identidade da banda. O que veio antes era o caminho da banda se formando, mas foi em Tales from the Twilight World em que eles se tornaram realmente Blind Guardian. Esse é o primeiro de uma sequência insana de álbuns em que eu gosto de tudo, e vai ficar cada vez mais difícil para escolher quais músicas recomendar. Mas Traveler in Time abre o disco de forma excelente, narrando o deserto de Duna, o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Welcome to Dying, que é uma das músicas mais chicletes da banda, Lost in the Twilight Hall, sobre a ressurreição do Gandalf, e Lord of the Rings, que é sobre o Senhor dos Anéis, como você pode imaginar. Por mais que não seja um álbum conceitual, ele parece unido. Todas as músicas conversam uma com a outra. Essa também foi a primeira vez que Andreas Marshall fez a arte da capa. Ele iria continuar a fazer outras capas como a do Nightfall in Middle-earth e Imaginations from the Other Side. É claro que Tales foi um sucesso gigantesco. Eles estavam no topo do mundo, mas esse ainda era só o começo. Em 1992, saiu Somewhere Far Beyond, aquele que é considerado por muita gente como o melhor álbum da banda. A partir daqui... esse álbum é tão bom, mas tão bom, eu juro, eu não sei como explicar. Até aqui eu tentei manter o vídeo objetivo e crítico, mas se é isso que você quer, pode ir embora, porque a partir daqui vai ser só pagação de pau. Tales foi um ótimo álbum onde eles experimentaram em cima do speed metal e criaram uma parada diferenciada. Mas em Somewhere Far Beyond eles ignoraram por completo a modinha da época. Nos anos 90 a tendência era o new metal e eles foram pelo caminho contrário, se tornando ainda mais experimental e diferente. Eles nunca foram comerciais, e isso causou certos problemas com os produtores. Andrei e Marcos contaram para o Hansi sobre um jogo de videogame chamado The Bard's Tale, que eles estavam jogando. Hansi já estava pensando em conceitos para o próximo álbum. Isso lhe deu a ideia de bardos viajantes no tempo que contam histórias sobre o que eles viam através das músicas. Como eles eram viajantes no tempo, eles podiam contar sobre histórias medievais de fantasia e futurísticas no mesmo álbum. Na mesma hora, Hansi começou a desenvolver os primeiros toques do que viria a se tornar The Bard Song, e o conceito foi se desenvolvendo a partir daí. Bard Song é a música mais famosa da banda, e pelo menos uma das baladas mais famosas da história do metal. Eles gostaram tanto do resultado que eles queriam publicar ela como single para promover o próximo álbum, mas os produtores não botaram fé que o público iria gostar. Dá pra ver que produtores são os editores do mundo da música, eles não sabem de nada. Literalmente todas as músicas desse álbum são fodas. Mas se eu tivesse uma arma na minha cabeça me obrigando a escolher, eu diria que a primeira faixa, Time What Is Time, que é sobre Blade Runner, é fantástica. Sério, eu desafio qualquer um a assistir esse filme, ouvir essa música prestando atenção na letra, e se não chorar, pelo menos engolir aquela saliva carregada de emoção. Journey Through the Dark é outro hino. Foi uma das primeiras músicas da banda que eu ouvi e é maravilhosa. Theater of Pain traz uma pegada mais clássica, com toda uma orquestra por trás da banda. Tendência que se tornaria ainda mais frequente com álbuns futuros. The Bard Song, como eu já disse, é a coisa mais linda do mundo. Uma narração em primeira pessoa do Bilbo Baggins sobre os acontecimentos de O Hobbit. E a faixa que dá nome ao disco, Somewhere Far Beyond, me interessou na Torre Negra, a minha série favorita de fantasia. Então você pode imaginar a importância dessa música em particular pra mim. Esse álbum explodiu no Japão, e até hoje o país tem a maior fanbase da banda por causa desse disco. Depois disso, foi a primeira vez em que a banda demorou mais tempo para produzir um álbum. Desde o lançamento do Battalions, eles lançaram um disco atrás do outro, freneticamente. Mas dessa vez eles queriam fazer algo especial. Ainda mais especial. Em 1995 saiu a melhor coisa da história da arte, Imaginations from the Other Side, e... Olha, eu sei que eu vou soar como um fanboy exagerado, mas me escuta. Eu vou tirar toda a empolgação do meu corpo, me acalmar e dar a opinião mais fria e objetiva possível, ok? Ok, Imaginations from the Other Side, o álbum da banda alemã de power metal Blind Guardian, é o álbum perfeito. Sério, é perfeito. Todas as músicas, todas as letras, as ideias, o clima, tudo tá exatamente onde deveria estar. Não tem nada sobrando e nada faltando. Eles criaram uma obra-prima. Até o Bruno concorda comigo. Fala aí, Bruno, se não é verdade. Foda demais! Logo no começo da produção, eles sabiam que eles tinham algo de especial. Pra começar, que essa foi a primeira produção deles fora da Alemanha. Eles foram pra Dinamarca gravar em um estúdio depois de algumas diferenças criativas durante a criação do Somewhere Far Beyond. Eles fizeram a viagem de van. Metade da bagagem era equipamentos e instrumentos,
e a outra metade era diferentes tipos de bebida alcoólica. Legal saber que mesmo depois de se tornarem profissionais, eles não abriram mão dos jovens porra louca que eles eram do começo. Imaginations é de longe o álbum mais pesado da banda. Na primeira faixa, que tem o nome do álbum, essa que tem, a propósito, a minha letra favorita de qualquer música que eu já ouvi na vida, você vê um peso quase raivoso no vocal. O mesmo vale para Born in a Morning Hall, Bright Eyes e o álbum todo, na verdade. A voz do Hansi estava ainda mais intensa, como se isso fosse possível. Não existe explicação como esse homem não rasgou a garganta, cantando 7 horas por dia, todo dia dentro de um estúdio. É claro que foi mais um sucesso estrondoso. O gênero não falava com o que fazia sucesso na época. A escrita do Hansi estava mais agressiva do que nunca, abordando temas como suicídio, depressão e as vantagens e desvantagens do escapismo absoluto, sem abrir mão dos temas de fantasia. Nesse caso, temos muitas músicas abordando as crônicas arturianas. Imaginations from the Other Side é uma obra empolgante, raivosa e emocionante sobre a nossa relação com a fantasia e o poder que a ficção pode ter na nossa vida. É uma declaração filosófica de tudo que a arte representa para a espécie humana. É tudo isso e muito mais. E por mais que não seja o meu álbum favorito da banda, ele é provavelmente o melhor. E só porque eu não consigo enfatizar o suficiente o poder da voz do Hansi, coloca aquele trecho da Script for My Requiem, onde ele estica a voz ao máximo. Meu Deus, parece que ele tá cantando no topo da maior montanha do mundo, pra todo mundo ouvir o que ele sente. Puta que eu pariu. 3 anos se passaram e o público tava louco pra saber o que o Blind ia fazer em seguida. Afinal, o que você lança depois de uma obra-prima como Imaginations? Hansi tava relendo as obras do J.R.R. Tolkien por, sei lá, a 9ª vez, e ele estava apaixonado pelo Silmarillion. Silmarillion funciona como uma espécie de Antigo Testamento do universo da Terra-média, uma coletânea de histórias e poemas que ele escreveu após a publicação de O Senhor dos Anéis. Ele deu a ideia de fazer um álbum conceitual que fosse inteiramente inspirado nesse livro, uma real adaptação musical da história, e eles adoraram a ideia. O mais difícil foi escolher quais histórias de O Silmarillion adaptar, porque o livro é cheio de personagens e histórias, e seria impossível cobrir tudo. Depois de muita discussão, eles escolheram as histórias dos Noldor, um povo élfico muito importante na Segunda Era, e o Império e Queda de Morgoth, o Senhor das Trevas que posteriormente seria substituído por Sauron, que criaria os anéis que a gente vê em O Senhor dos Anéis. Esse álbum é a personificação máxima da nerdice. Ouvir esse álbum é como ser teletransportado para um mundo de fantasia. Ele foi o primeiro álbum que eu ouvi de cabo a rabo da banda, e ele tá tão decorado no meu cérebro que é provavelmente um dos que eu menos ouço hoje em dia. Eu ouvi demais todas as músicas. Eu tinha ele baixado nos meus arquivos do PS3, em uma época que eu nem tinha um computador meu. Entre as músicas, existem trechos curtos de narração. A abertura do disco, uma faixa chamada War of Wrath, onde Morgoth libera Sauron dos seus serviços quando a guerra estava para terminar, é um diálogo que eu decorei e ficava repetindo para todo lugar que eu ia. Eu sei que é meio ridículo, mas foi assim que eu comecei a aprender inglês. Além da Mirror Mirror, que eu citei no começo do vídeo, e é um clássico absoluto, quase todas as músicas são clássicos. Ouvir Into the Storm e Time Stands Still at the Iron Hill é como participar de uma batalha épica que decide o destino do universo. E ouvir Nightfall, Noldor e Thorn é sentir a tragédia dos personagens na pele. Depois de ouvir todas essas músicas algumas milhões de vezes, eu passei a apreciar mais as músicas não tão famosas desse álbum, como The Curse of Fëanor e When Sorrow Sang. Esse é um álbum bem mais emotivo, romântico até, e é o favorito do Hansi. Tem um canal muito bom no YouTube em que todas as músicas do Nightfall e Middle-earth estão não apenas legendadas em português, mas que vem junto com imagens e uma explicação rápida sobre o que a música se trata. É muito bem feito e eu vou deixar na descrição junto com os 300 outros links. Mesmo que você já conheça as músicas, é legal dar uma olhada. Beleza, tá na hora de falar do meu álbum favorito. Em 2002, Blind Guardian decidiu que ia mudar. Mais uma vez. Os últimos 3 álbuns foram tão fodas que eles sentiam que não tinha mais pra onde ir. Eles tinham chegado no topo. Como um gênio uma vez disse,
A melhor coisa a se fazer depois que você criar algo tão bom que não pode ser superado é fazer outra coisa completamente diferente. Lembra quando eu disse que cada álbum deles tinha um clima diferente do outro? Como Imaginations era muito mais pesado, com críticas sociais e questões filosóficas, e Nightfall tinha aquele clima fantástico, mas também melancólico e tolkiano? Então, Night at the Opera, não o do Queen, é um álbum com uma única ideia por trás. Com uma ideia muito simples. Épico! Ah, mas eles sempre tiveram essa pegada épica, você pode dizer. Mas não. O que eu quero dizer com épico é o exagero máximo. Tudo é triplicado. Como você pode ver pela capa do disco, a ideia é um exército de músicos. A maior crítica que esse álbum recebe é que ele é produzido demais. No sentido que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é isso que eu gosto tanto. É tudo muito intenso, muito brutal. Um coral que em outros álbuns teria 3 ou 5 vozes, nesse tem 70, 100, 1000! A melhor forma de descrever qualquer música desse álbum é listar todos os adjetivos de grandeza do dicionário e enfileirar eles, combinando tudo em uma explosão nuclear. É muito de tudo. Muita ambição, muito exagero. Você não tem tempo para respirar nesse álbum. Dessa vez a fantasia foi deixada um pouco de lado, e os conceitos bíblicos e históricos tomaram o primeiro plano. A música Sadly Sings Destiny, por exemplo, que fala sobre o personagem mais complexo da Bíblia, Judas Iscariotes. E é claro, a música mais épica, estratosfericamente, absurdamente, exageradamente explosiva, ridiculamente gigantesca, colossalmente, estratosfericamente linda! And then there was silence. Me diz, você já teve um orgasmo de 14 minutos? Aceitando a missão de recontar a queda de Troia em forma musical? And then there was silence é a coisa mais insana que eu já ouvi na minha vida. Eu já ouvi essa porra centenas de vezes, e eu ainda não consigo acreditar que algo assim existe. É quase um musical com dezenas de personagens da Ilíada sendo representados. A letra mais longa que eles já escreveram. A quantidade de detalhes nessa música é ridícula. É uma obra-prima absoluta. Além dela, eu devo dizer que eu gosto de todas as músicas do Night at the Opera. Mas se eu fosse recomendar, além das duas que eu já citei, os primeiros 30 segundos de Battlefield me fazem gritar de tanta fodelosice. Precious Jerusalem e Soul Forge também são maravilhosas. Harvest of Sorrow é uma faixa bônus que era originalmente para sair no Nightfall in Middle Earth. É uma música bem desconhecida, mas é a minha balada favorita da banda. Gosto até mais do que a Bard Song. Under the Ice eu gosto também, mas assim como a Valhalla do Follow the Blind, eu prefiro a versão ao vivo. A Night at the Opera é possivelmente o álbum mais explosivo e exagerado do Power Metal. Você poderia ouvir os outros álbuns do Blind Guardian em volume baixo se você quisesse. Não é recomendado, mas você pode. Mas esse álbum você tem a obrigação moral de ouvir ele no volume máximo do seu som, ou no máximo do seu fone de ouvido. O seu ouvido não deve sangrar se você for uma música de cada vez. Em 2006, a banda lançou seu 8º álbum, A Twist in the Myth. O primeiro álbum com a participação do baterista Frederick Emck. Esse é provavelmente o álbum mais mediano de toda a banda. Das 11 músicas, eu diria que um pouco mais da metade são memoráveis e o resto é só ok. Como a natureza estrondosa do Night at the Opera não só foi divisória, mas também extremamente trabalhosa para todos os membros da banda, aqui eles deram um passo para trás. Eu não sei se isso é um reflexo do mindset que eles estavam, ou se isso foi proposital, mas eu sinto que esse álbum tem um clima bem mais otimista, principalmente se você comparar com os momentos mais dark de Somewhere Far Beyond e Imaginations from the Other Side. Otherland, Turn the Page e Another Stranger Me são mais do mesmo Power Metal. É mais do mesmo daquilo que eles sempre foram ótimos, então eu adoro essas músicas. Skulls and Shadows é uma balada que serve para acalmar você para a parte final do álbum. Straight to the Mirror e Leon Heart são legalzinhas, mas a melhor música do álbum, que entrou pro meu top 5 da banda, é a Fly. Sobre o conto original do Peter Pan, é fantástica e tem uma das letras mais bonitas na minha opinião. At the Edge of Time, de 2010, também é considerado por muita gente o melhor álbum da banda. E eu entendo perfeitamente quem pensa assim. Esse é um álbum que se diferencia dos outros por ser bem mais focado no aspecto orquestral. A abertura de Sacred Worlds, a primeira faixa, deixa isso bem claro. Esse foi o começo do caminho que a banda tomaria para chegar no álbum que eles vão lançar esse mês. O metal ainda é o foco aqui. Agora com a adição maior da orquestra, o disco ganha um ar quase que de trilha sonora. A última faixa, Wheel of Time, baseada na série de livros do escritor Robert Jordan, tem um dos refrões mais icônicos da banda, que é de arrepiar. Além de toda uma parte do meio com instrumentos que eu acho que são indianos, me desculpe se eu estiver errado. Aquela vibe que o Robert Plant gosta tanto, sabe?
Esse é outro que eu não consigo escolher minhas faixas favoritas, porque o disco inteiro é muito bom. Mas as músicas Tanelorn, Road of No Release e A Voice in the Dark sempre foram as minhas favoritas, junto com a Wheel of Time que eu já citei. E pra quem é fã de Game of Thrones, tem duas músicas nesse álbum sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Uma sobre a história como um todo e outra especificamente sobre o Bran Stark, que é tudo muito foda. Esse próximo é o álbum que muita gente considera o pior da banda. Beyond the Red Mirror é o 10º álbum do Blind Guardian. Ele é amado por muitos e odiado por outros. Eu me vejo no meio. Ele nem se equipara com os melhores discos, mas não é como se tivesse algo de muito errado com ele. A questão é que a cada álbum, a banda vai se tornando mais orquestral e menos metal. E isso incomoda muita gente. No At the Edge of Time, eles encontraram um equilíbrio perfeito. Você sente que a parte orquestral às vezes cobre o metal. E a maioria das músicas não tem aquele fôlego de antes. Eu preciso citar a primeira música do disco, chamada Ninth Wave, que é foda pra caralho. Sério, muito foda. Eu arrisco dizer que é a melhor abertura de todos os álbuns deles. Por muito tempo eu disse que essa era a única música que prestava e que o resto do Beyond the Red Mirror podia ser simplesmente ignorado. Mas depois de dar mais umas tentativas, eu descobri que a Twilight of the Gods tem um refrão bem melhor do que eu lembrava. E os primeiros 2 minutos da Sacred Mind ficam muito bons depois que você ouve algumas vezes. Então ele é um disco fraco se comparado com o resto da discografia da banda, mas ele vai ficando melhor a cada vez que você escuta. Depois disso, com exceção de algumas coisas ao vivo que eu recomendo demais, eles ficaram 4 anos sem dar muita notícia, até eles anunciarem o próximo álbum chamado Legacy of the Darklands, que se trata de um álbum 100% orquestral, ou seja, nada de guitarra, baixo e bateria. Só o Hansi e o Andre estão participando do projeto. Na verdade, a ideia do álbum orquestral já existe desde os anos 90, mas eles nunca tiveram a oportunidade de levar pra frente. Então, pra quem era fã de longa data, isso não era exatamente uma surpresa. 2 singles chamados Point of No Return e This Storm foram lançados. Eu gostei mais do primeiro. Muita gente tá enlouquecendo porque o Blind Guardian não é mais metal. Mas se você for se informar, você vai descobrir que isso é um projeto paralelo. E eles já têm um outro álbum planejado pra sair, provavelmente ano que vem, que vai voltar a ser metal. Então calma, porra! Se você é fã da banda, mas não gostou desses 2 singles que saíram, eu recomendo você tentar ouvir mais algumas vezes. Quando você passa da fase inicial de estranheza, você passa a entender o que eles estão tentando fazer. Eu tô bastante ansioso, mas eu sou uma putinha da banda, como já deve ter ficado claro, então, Putz, ainda tem tanto que eu tinha pra falar. Demons and Wizards, o projeto do Hansi com o guitarrista do Iced Earth, que tem 2 álbuns excelentes, os álbuns ao vivo e um monte de outra coisa. Mas esse vídeo já deve estar gigante, então eu vou parar por aqui. Se você nunca ouviu Blind Guardian e se interessou por causa desse vídeo, eu vou deixar algumas poucas músicas, eu vou me esforçar para escolher só algumas na descrição. Mas se você gostar mesmo, então pode ouvir a porra toda. É tudo bom. Até o que eu falei aqui que não é tão bom, eu gosto. Eu ouço Beyond the Red Mirror direto. Então, Halloween é legal, mas Blind Guardian ainda é melhor. E na descrição eu também coloquei um AMV de My Little Pony com a música Battlefield do Blind Guardian.